Hoje nós vamos procurar compreender o que significa ídolo e idolatria. É um assunto que entrelaça no mundo das confusões intelectuais, teológica e mística da maioria das pessoas, porque confundem idolatria com ídolo. Por isso eu quis dar um exemplo de como as pessoas confundem. Aqui tem 11 livros sagrados. São 11 livros sagrados, cada um dentro de um conceito e de uma crença religiosa ou mística. E para nós compreendermos o que eles confundem em questão de idolatria e ídolo, é preciso compreender que todos esses livros, só em relação à Bíblia, são 26. Os livros que estão na Bíblia são o que eles escolheram, mas são 26. Né? E cada um desses está ligado a uma religião ou um conceito de uma seita. Vamos começar por esse, que é considerado o resumo da doutrina secreta, que é o Glossário Teosófico, que é tido como um livro sagrado, que resume tudo que está na doutrina secreta, está aqui. Se eu trouxesse os livros só ele, seria metade disso, não é? Aqui está um dos livros sagrados, que é usado pelos teólogos, e qualquer um pode usar, que vem de qualquer lugar, se estiver com paciência, porque é uma espécie de dicionário, né? Explicando tudo em detalhes. E eu vou começar aqui onde eles falam do sentido de teosofia. Eu não vou ler isso aí, só vou dar um exemplo. Para começar, isso aí eu já li umas 30 vezes. Então vamos começar pela palavra teosofia, que as pessoas, tem gente que até confunde teosofia com teologia. Vi muitas pessoas, está falando teosofia, está falando teologia, não tem nada a ver com coisa com teologia. Vamos pela palavra teosofia. Aqui no glossário diz assim: a palavra teosofia não significa sabedoria de Deus, que se traduz por sabedoria de Deus, mas não é verdade, é sabedoria dos deuses. A palavra teosofia não significa sabedoria não significa sabedoria de Deus, mas sabedoria dos deuses, ou sabedoria universal. Começa por aqui. Deus não precisa de sabedoria. Ele é essência não existente que se faz manifestante, portanto a única existência que se faz acontecer em mundos e em seres, em galáxias e tudo, não é? Por isso, teosofia significa a sabedoria dos deuses. E deuses quer dizer todos os seres que têm uma desenvoltura que fica não acima, mas de uma forma dissonante à massa. Então, esse é um Deus. Só que os deuses têm vários segmentos. Vamos supor, uma pessoa que sobressai. Vamos ver uma pessoa do Brasil. Nós não temos o Roberto Carlos, um cantor, um artista. Ele se tornou um Deus brasileiro para as pessoas que coadunam com aquele som, coisa de massa que ele faz, somente paixão. Né? Por que ele se tornou um Deus? Porque ficou valorizado por toda a massa, ou quase todos, porque eu não dou valor para isso, né? Não estou desfazendo, não dou valor. Mas a maioria dão valor. Então ele se tornou um Deus. Deuses são aqueles seres que sobressaem num valor de massa. Então, por isso tem várias maneiras de entender os deuses. Estou dando exemplo do Roberto Carlos, mas pode ser só na linha do dinheiro, nós temos o Bill Gates, e assim, são deuses. Veja que o Bill Gates criou uma estrutura que muitas pessoas também ficam milionárias utilizando daquilo que ele criou, né? Então é um tipo de Deus. Porque ele conseguiu, outros não conseguem. E assim todas as alas do dinheiro. Cada um tem a sua parcela. E alguns se tornam os demônios, os deuses demônios. Aqueles que por tanta inveja, tanta insegurança, tanta inferioridade, criam agressões uns contra os outros. Isso no mundo da política, das finanças,
do conhecimento, da mística, da religião, da família, da moral e assim por diante. São os deuses demônios, aqueles que têm um poder. Nós vimos Hitler e muitos outros, Fidel Castro e muitos religiosos que transformam em deuses déspotas, não é? Querendo impor, em vez de auxiliar num todo. Por isso que eu dou o exemplo. Bill Gates fez uma coisa, ele é um deus de um bem, porque para todos é mortal, todos os deuses são mortais, não é? Mas para todos. Outros querem algo para fazer a vontade deles. Mas mesmo assim são poucos entre esses 7 bilhões que nós temos na Terra hoje, não é? Mas todos aspiram a mesma coisa. Por isso que existem os deuses demônios e os deuses que realmente é aqueles que agem de acordo com Deus em cada um, em toda a natureza, do eu sou. E dentro disso, as pessoas confundem ídolo e idolatria. Se eu pego uma pessoa, ou qualquer, um Buda, um ser, Gautama, são tantos milhares de Budas, né? E começo a venerar ou adorar, eu estou transformando isso numa idolatria. Por quê? Ele é apenas um ser como nós que sobressaiu nessa confiança vivendo. Eu sou Deus. Ele se tornou um Deus. Agora, se eu faço dele o meu ponto central, que culmina com uma devoção, eu estou idolatrando. Isso é uma idolatria. Utilizando de um ídolo, transforma em idolatria. Assim é o que fazem com Roberto Carlos, com as pessoas do mundo profano. E nós temos essa tendência, e por isso nós confundimos ídolo com idolatria. Vamos supor, na Bundagem Gurudeva, muitos protestantes, muitos pastores que já vieram aqui, eles participaram e depois saíram excomungando, dizendo que aqui é cheio de ídolos, aqui é um lugar idólatra, cheio de idolatria, porque nós temos estátuas de tudo que é tipo. Só falta pôr uma estátua com chifre, com quatro postes, um ferrão assim, para confundir as pessoas. Eu gosto de fazer isso para as pessoas ficarem meio malucas, não? Nós vamos ter uma estátua de Iemanjá e fazer um cantinho para no meio da água para confundir as pessoas mais ainda. Não é? Porque as pessoas são doidas, ficam mais doidas ainda, porque é a escolha deles. Não é? Nós estamos aqui para fazer as pessoas terem inteligência. Por isso nós temos muitas estátuas, mas nós não adoramos nenhuma estátua. Porque estátua é estátua. Estátua não mexe, estátua não fala. Mas ela faz lembrar que houve um ser humano mortal que dedicou a presença divina e acendeu. Ascensionou, não é? Então, quando eu olho uma dessas estátuas, nós lembramos, eu também posso. Eu também vou conseguir. Porque eu também tenho a mesma presença divina como eles. Então, eu tenho que dedicar. A estátua é só para isso. Nós temos com a Índia, Buda, Jesus, Maria, de tudo. Falta muitas ainda, senão não cabe. São tantos, são milhares, só na Índia tem milhares. Né? E algumas assustadoras. Precisa entender. Na Grécia também, né? Do contrário, eu transformo tudo em idolatria. Porque ídolo é aquele ser que sobressai e tem uma liderança em alguma direção da humanidade, para o bem ou para o mal. Não é? Por isso são deuses. Deuses demônios, que são daimos, demônio quer dizer daimos, divindade, que traduz em algo ruim, em vez de um benefício para todos, porque ele se torna egoísta e quer com que todos obedeçam e vejam nele. Veja, todos os grandes conquistadores, Napoleão, Hitler, e Napoleão era um auto-iniciado, assim como Hitler, Fidel Castro, Garibaldi, o italiano, como chama? O grande líder. Como? Mussolini, Nikita, e assim, os antigos e os modernos, Alexandre, todos eles, quando conseguiram isso, tudo, eles falaram, eu sou um Deus. Eles criavam um trono, e todos tinham que obedecer e fazer genuflexão, fazer um gesto de obediência, de respeito. Ele falava, eu sou um Deus, porque todos eram iniciados, e sabiam que essa energia podia ser direcionada para a vontade dele e não a vontade divina. E as pessoas que ignoram acabam idolatrando, eles se tornam
um ídolo, uma idolatria, porque o mortal jamais pode ser venerado como um Deus, porque eles querem dizer Deus não existente, Deus no infinito, eterno. Mas isso os deuses. Não quer dizer que ele não era Deus, ele era um dos deuses, mas déspotas, deuses daimos, divindades contrárias, não é? Por isso nós confundimos. Aí vem os mestres, os seres divinos, que ascenderam, fundiram com os elétrons superiores, os átomos infinitos, que são deuses. Mas eles nunca disseram que e eles nunca fizeram um trono para nós adorarmos, e ninguém adorar como fizeram os grandes mandatários imperadores, não é? Eles nunca disseram, olha, vocês têm que me adorar. Eles sempre disseram, esses divinos, que são deuses, disseram, olha, há Deus dentro de cada um de vocês, e somente Ele vocês têm que adorar. Não está em nenhuma estátua e nem em nós, não é? Não está em nós. Mas se vocês compreenderem isso, você olhando para mim, vocês estão vendo em mim Deus. Os mestres queriam dizer, Deus que está em você e em mim, que é o mesmo. Essa é a grande confusão das pessoas nas religiões. Tem pastores e às vezes até padres que ficam horas e horas falando contra as estátuas, contra os deuses, contra os ídolos. Por isso que eu trouxe todos esses livros. Na medida que eu ignoro isso que eu estou explicando, que eu comecei com a palavra teosofia, está dizendo sabedoria dos deuses, não é? E ela está dentro de cada um de nós. Só que, se o homem pega um livro e diz, esse livro é o caminho, é a verdade e a vida, eu estou idolatrando o livro. O livro isso foi escrito por um mortal, porque nenhum mestre escreve letras de tinta, eles escrevem letras de ouro, letras de luz, e essas letras nós não temos condições de ver. Precisamos aprender a enxergar as coisas como elas são, não é? Então tudo que é escrito, seja no computador, seja graficamente em máquinas primitivas, feito por homens, através de quê? De uma certa intuição, de uma audição, mas não significa que o que ele escreveu é o caminho que você tem que obedecer cegamente, senão você está idolatrando também o livro, que é o que faz os protestantes, os católicos, os muçulmanos, os hindus e às vezes algumas alas de seitas budistas e assim muitas religiões. Esse livro que eu estou segurando é o Shri Bhagavatam, um dos livros sagrados da Índia, que vem dos Vedas. Um dos livros sagrados. Esse aqui são 40 volumes. Né? Esse aqui, eu peguei esse porque esse é o primeiro volume. Né? São 40 volumes. Mas um dos livros sagrados. Todos esses aqui juntos dá uma pilha dessa altura. Que alguns são mais grossos, mais finos. Mas eu estou mostrando o primeiro. Shri Bhagavatam. Shri significa um tratamento de respeito e grandeza para o ser que conscientiza de Deus. E Bhagavatam quer dizer os seus registros, a flor de lótus registrada, Bhagavatam, Bhagavat, Senhor, divino. Não é? Então esse é um dos livros sagrados da Índia, dos hindus, que todos leem, cada um gera a sua interpretação e acaba idolatrando um livro que Deus está no livro. Você vê que os protestantes, os padres chegam a dizer, e também os muçulmanos, dizer que Deus é o próprio livro. Não é? E isso é idolatria. E eles falam contra a idolatria, então são idólatras. Não é? O livro é um registro de coisas para você refletir, meditar. Não é? Não tem nada superior a isso. Esse é o segundo livro mais lido na Índia, que é o Bhagavad Gita. Um dos livros sagrados também, que é um resumo do Bhagavatam.
que várias seitas indianas, porque na Índia tem milhares de seitas, assim como tem 90 mil idiomas, não é? Na Índia. E muitos acham que Krishna é o próprio livro. Ele está no livro. Esse é um livro cheio de ilustrações bonitas, né? Isso aqui foi feito na América do Norte, nos Estados Unidos, né? Esse é de um artista dos Estados Unidos, eu penso que da Índia. Um artista dos Estados Unidos que desenhou todas essas gravuras que estão aqui, né? E essa aqui é uma tradução do Sua Divina Graça Bhagavata Swami Prabhupada, que é a sua divindade, espécie como se fosse o Papa, em relação ao movimento Hare Krishna, fundador do Hare Krishna, um grande intelectual místico e que quase viveu realmente o Krishna. Mais um livro sagrado que nós precisamos refletir. Não quer dizer que eles não têm mensagem maravilhosa. Tem. São mensagens lindas. Mensagem que você ajuda você a se transformar. Mas você tem que compreender que ele está falando do Krishna dentro de você, assim como a Bíblia fala de Cristo dentro de você. O eu sou. Tanto que quando o Prabhupada fazia suas pregações, ele estava falando de Krishna, mas ele estava sendo o próprio Krishna falando. Ele era o próprio Krishna. E mesmo os Hare Krishna acabam não entendendo. Ele era o Krishna falando. Porque ele é o interlocutor de algo que não tem corpo, não tem voz, não tem olhos, que é Krishna, que é um ser ascensionado. Se tornou um Deus sagrado, que se consagrou Deus para o bem da humanidade. Por isso que Krishna vem da palavra Cristo, Krista, que significa Cristo, Christus, Krishna, que é o mesmo que Krishna, que Pai. É o mesmo que luz, é o mesmo que sabedoria dos deuses, Krishna, a sabedoria de Deus em nós. Krishna somos nós, eu sou. Então eu preciso entender, senão do contrário transforma em idolatria. E aqui nós temos mais um livro sagrado Popol Vuh, que é o livro sagrado dos Incas, dos Aztecas, em geral da cultura da sul-americana, apesar que ele é dos Incas, que é América do Norte, mas a cultura é a mesma, tanto faz do México como do restante, a cultura é uma só. Só que o México foi dividido como América do Norte, então nós quando falamos isso, estamos falando da cultura sul-americana, geral, inclusive os mexicanos. Então o Popol Vuh é um dos livros sagrados, são 12. Esse é o mais popular e mais conhecido e traduzido pelos ingleses, primeiro em inglês, depois em espanhol, e essa é a primeira tradução em português, Popol Vuh, que é o livro da sabedoria dos Incas, Toltecas, Aztecas, Zapotecas e assim por diante, a sabedoria do povo que ficou aqui, originário dos Atlantes, e que conservaram grandes sabedorias em livros, e esse é um dos livros sagrados da cultura sul-americana e intercala com a norte-americana, porque muitos índios da norte-americana também utilizam desse livro. Lá eles têm o deles, que eu agora esqueci o nome, mas esse é o base central, Popol Vuh. Se uma pessoa ignorante lê um livro desse, ele vai falar: eu estou lendo a maior bobagem do mundo. Porque aqui todas as reflexões está falando de animais, de ciclos, de um animal que representa isso, aparece aqui, que é parecido quase com os egípcios. Porque o mesmo que instruiu quase todo os verdadeiros egípcios, que são atlantes, foi o mesmo que veio aqui dar instrução para todos aqui da América do Sul, começando pelo México, que é Quetzalcoatl, que foi nada mais é do que o Hércules dos romanos, que é um Elohim grego.
E ele veio aqui instruir. Por isso ele diz: um ser que caiu, vestido de sol, que caiu do céu e nos instruiu tudo isso. Instruiu construções, mexer com ferro, soldar, fundir, agricultura, ensinou tudo para eles. Que é nada mais do que o Elohim Hércules, o mesmo ser. Só que ele veio lá do alto, então eles falam: o ser que veio das estrelas. E aqui fala de tudo que ele passou para eles. Por isso que aqui está na língua deles e na língua traduzida para o português. Uma página em inglês, outra página em português. É um livro de fácil leitura? Não. É um livro cansativo. Você precisa ter aventura para ler um livro desse. Então não compre só para decorar a estante. Né? Agora, se eu pegar o pé da letra, eu vou fazer disso também uma idolatria. Por isso que para os protestantes, os católicos, os muçulmanos, eles acham que todos os livros, para o muçulmano, todos os livros que não são a Bíblia ou ao Corão, são livros do demônio. Porque os muçulmanos respeitam a Bíblia, só os católicos e os protestantes que não respeitam o Corão. Mas os muçulmanos respeitam a Bíblia, porque eles falam de Jesus também. Só que Jesus não é Salvador, é um profeta. Como para nós na cena, Jesus é um profeta, um ser que ascendeu, iluminou, é um mestre ascensionado. Nós nunca vamos falar que Jesus é o Salvador, isso só para os ignorantes teólogos, os teólogos ignorantes, não é? Nós não. Mesma coisa para o povo. É um livro de registro de sabedoria dos deuses para a cultura da América do Sul, não é? O povo mais antigo. Vale ficar explicando sobre idolatria e idolatria? Nós entendemos de uma vez por todas. Esse é o Alcorão, o livro sagrado do Islã. É um livro maravilhoso. Fala de Jesus. Maomé nunca foi contra Jesus. Aqui fala muito de Jesus. O profeta é Jesus. Assim como Maomé foi um profeta, Jesus também é um profeta. E aqui começa a partir também de Abraão. Porque é um livro que tem quase o mesmo ponto de vista dos hebreus. Porque fala de Abraão. Abraão também é um Deus hebreu. É um mestre que ascensionou há milhões de anos. Abraão, não é? Isaac, Abraão, assim por diante. E aqui fala de todos eles, inclusive Jesus, Maria. Aqui Maria chama Miriam, que é uma palavra árabe para Maria, não é? É um livro sagrado. Se você pegar esse livro e achar que Alá é o livro que é a partir daqui que você comunica com Alá, que é um Elohim, não é? Um construtor, que comunicou com Maomé, conhecido Maomé, para que ele pudesse fazer uma nova religião para ajudar a humanidade, para aplanar aquilo que o cristianismo estava na contenda. Só que com o tempo as pessoas idolatram e acabam guerreando, defendendo uma coisa que o fundador não disse. Não é? Quando eles falam de guerra, eles estão falando da guerra que você convive desde o nascimento com os suas criações, seus demônios, seu ego, sua personalidade, seus temperamentos caídos, que são os tidos anjos caídos, não é? E esses anjos caídos agem em nós quando nós apaixonamos, ficamos com raiva, com ódio, sem constância nas coisas sagradas, que é o que acontece com os gurudeus, com as pessoas no mundo inteiro, a falta de constância. Tudo é um motivo para você ir de lado. Então isso é o anjo caído atuando em você, que você próprio, não é? E assim você idolatra tudo, inclusive querendo que os outros vejam você superior a você mesmo. Por isso que a bondade não agrada a muitas pessoas, porque o Hari Mahadeva nunca demonstrou algo de superioridade para que as pessoas pudessem ver no Hari Mahadeva algo superior a eles mesmos. Pelo contrário, falou: eu sou o que vocês são. O que eu fiz foi ativar a minha velocidade na consciência do que eu sou, que você também é. Então as pessoas não querem ouvir isso. O que eu quero ver, chega aqui, deixa eu pôr a mão na sua cabeça, vai ser curado, o Espírito Santo vai descer. É isso que todo mundo quer, não é? Se não veio, tá lá não tem nada para mim. Eu vou procurar Valdemiro Santiago, vou procurar fundador do Universal, vou procurar, e assim por diante.
onde eles idolatram livros, dizendo que é Jesus falando. Sendo que os livros sagrados, principalmente a Bíblia, não foi escrito por Jesus. Jesus nunca escreveu um livro. Existe a Bíblia de Jesus, mas não é escrito por ele. Não é? É um dos livros sagrados. Não existe a Bíblia de Maria, o Evangelho de Maria, não, e assim por diante. Existe o Evangelho de Miguel Arcano. É isso que eu quero que todos compreendam. Ídolo e idolatria. Quando eu vejo um livro idolar, vejo um ídolo, e ele superior a mim, porque ele venceu alguma coisa, eu estou idolatrando o ser humano. Assim que eu posso idolatrar um estado que é apenas uma lembrança. Para lembrar que existem seres que eram mortal como eu e que ascenderam. E que nós também temos o mesmo poder de ascender. Temos o mesmo valor. Isso que os mestres falam. Por isso o mestre fala, nunca coloque nós na frente da presença divina. Primeiro a presença divina. Depois nós vamos auxiliar vocês se vocês vivem a presença divina. Vocês chegarem mais rápido, mais conscientes. Os mestres sempre falaram isso. Jesus sempre falou isso. Posso continuar? Eu não estou lendo, só estou explicando. Esse é mais um livro sagrado. O Grimório para aprendiz de feiticeiro. O Grimório, vejo que ele é um livro volumoso, né? Ele é escrito por Oberon. Oberon é um grande mago americano que vive na Califórnia. Ele estudou filosofia, estudou história, estudou sociologia, estudou psicologia. E depois de tudo isso ele falou, não, eu quero viver a sabedoria. Só que dentro da magia da Terra, da Mãe Terra. Por isso é o Grimório escrito por ele, que é considerado por todas as pessoas ligado a uma parte da Wicca americana, esse é o livro sagrado deles. Não é? Mas todos esses livros, inclusive aqui também a volta Saint-Germain e assim muitos mestres, mas todos eles estão falando da presença divina, cada um de uma forma diferente para um grupo de pessoas. Por isso aqui ele fala bem claro, aprendiz de feiticeiro, né, esse Grimório. Mas feitiçaria é o mesmo que magia, é o mesmo que o positivo de feitiçaria que você fala, não chama bruxaria. Bruxaria é o sentido de uso da energia natural em nós e na natureza de uma forma para o bem, só para o bem. E feitiçaria é o uso da mesma energia com o egoísmo. Por isso que tanto faz, pode usar bruxaria ou feitiçaria, dá na mesma. Só que essa feitiçaria é aquele que faz o mal para os outros. Aquele que faz bonequinhos de cera, de pano, que oferece para os seres da natureza, para os espíritos, alguma coisa. Isso aí é o lado ignorante da feitiçaria, não é? Como os índios, todos usam feitiçaria, bruxaria, essas coisas. Por isso que bruxo significa sábio. Por isso que bruxaria significa sabedoria. Assim como feiticeiro significa aquele que tem a sabedoria da natureza. Isso é um feiticeiro. Vamos supor, se vem uma tempestade, eu faço assim com a mão, falo, ó, vem a chuva, não tempestade. Isso é o tipo de feitiço, é o tipo de bruxaria. Só que com inteligência e sabedoria, e não com ignorância. Não é você que está fazendo isso, é Deus em você. Se eu sou a presença divina, eu tenho o direito de inteligente de administrar a chuva, o relâmpago, o trovão, tudo. Porque é Deus, o Senhor, que está em mim. O contrário, eu vou idolatrar. Até o Oberon, o que resumiu tudo aqui, criou um livro que eu considero sagrado entre o grupo da Wicca, como um livro específico. Não é? Do contrário, vira idolatria. Se não, mas todos estão falando da sabedoria, de algo que ilumina, que liberta, que quebra os apegos. Todos esses livros estão falando da mesma coisa, é do eu. Agora, cada um tem um tipo de ritual, né? Os rituais para você chegar lá. Por isso que os mestres falam, quando você conseguir viver Deus, que é ação, a presença divina, você não precisa nem da chama violeta. Porque você já está livre. Um ser livre não precisa nem da chama violeta, nem dos decretos. Porque ele integrou, eu sou Deus. Ele administra tudo, o bem e o mal. O mal é a ignorância nossa. O bem é a nossa essência. Não é?
E esse é mais um livro sagrado hebraico, a Torá, que é o Velho Testamento na Bíblia, só que aqui está mais completo. O começo é o fim. Aqui é o começo, mas é o fim da Torá. Então eu começo a ler a primeira página aqui. Aqui começa a primeira página, hebraico e traduzido em português. E aqui o começo é o fim. Por isso que é o contrário. Está aqui o disse do livro, no fim. Tá? Assim como os livros gregos também, você começa assim, né, Marlene? Descendo, você vê aqui a primeira página. Aqui é ler normal, mas no grego, livro sagrado, qual é o livro sagrado grego mesmo? É a Bíblia? Não. O livro dos deuses, que é Ilíada e Homero, como é que é? Ilíada e Odisseia, que tem como escritor Homero. Esse é o livro sagrado dos gregos que eu não trouxe aqui, porque eu não sei onde eu coloquei. Acho que eu não trouxe para cá, deve estar na outra casa ainda. Que são 2 livros grossos igual esse. É o livro sagrado dos gregos. Depois, quando o cristianismo tomou conta, mandou botar fogo em muitos deles. Né? Que também está falando de Deus, eu sou. O livro de Elias, etc., está falando de Deus, eu sou. Os deuses era o próprio Deus comunicando com as pessoas, não era eles um ser mortal, mas a consciência do eu sou. Júpiter, que é o próprio Juno, e assim por diante, não é? E esse aqui é um dos livros sagrados também, que é conhecido como Chaves de Enoque. Tem várias traduções de Chaves de Enoque, livros finos, livros grossos. Esse aqui, traduzido por um grande intelectual americano, de origem alemã, chamado Urtak, ou Urtak. É um grande PhD intelectual, um grande linguístico, inclusive em hebraico, também ilustrações assim, que é a Chave de Enoque. Para muitas pessoas também é um livro sagrado. É um livro intelectual, é um livro que, se você não tiver paciência, você desiste de ler esse livro, porque ele conta a história científica, intercala com a mística, em relação aos átomos elétrons, em relação às galáxias e às estrelas. Nesse livro fala tudo isso, comparando com a Bíblia, que é as Chaves de Enoque, livro de Enoque. Esse é um livro sagrado também, não é? E esse aqui também é considerado um livro também traduzido por o Dr. Kurtak, que é Sofia, também considerado um livro sagrado. Está falando da Mãe Divina, a Mãe em relação a toda a natureza, em relação àquilo que faz a existência estar como ela é, inclusive nós. Por isso a fé, sabedoria. Sofia significa fé, sabedoria, que é considerado também um livro sagrado. Também um livro para quem, de fato, quer intelectualizar as coisas místicas. Por isso que a maioria das pessoas lê esses livros e não muda, porque gera orgulho de conquista intelectual da mística. Que aqui não fala nada do que você tem que mudar. Fala dos Elohims e tudo, a Mãe Divina, mas não está falando da mudança. Nós temos aqui uma pessoa que tentou entrar na comunidade, que é a Lia, que ela é a admiradora superficial das Chaves de Enoque, que ela aprendeu, estudava lá no México, mas puramente superficial e intelectual, né? Sem nenhuma condição de mudança, né? E esse aqui também é um livro considerado Bíblia Sagrada da bruxa, da Wicca, da religião da Terra, que é uma enciclopédia da bruxaria, que é um livro sagrado da Wicca, porque é que contém tudo sobre a religião Wicca, que é a religião primitiva, que se trata da Terra.
Antes do cristianismo na Europa, essa era a religião que dominava, a religião da terra. Por que é da terra? Porque era do povo fora da cidade, longe da cidade, aqueles que cultuavam a mãe natureza, com toda a sua vibração. É mais um livro sagrado. Não é? E agora a Bíblia. Uma das traduções da Bíblia, que é um livro sagrado, é o que mais é confundido no Ocidente, porque foi divulgado tanto pelos cristãos que as pessoas acham que só o livro sagrado é só esse. E criou a maior disputa na Terra, inclusive muitas guerras, tudo em cima desse livro, porque diz que é a palavra de Deus e fazendo desse livro um ídolo, uma idolatria. Deu para compreender o que quer dizer com idolatria e ídolo? Nós podemos idolatrar várias coisas, desde que eu transfiro aquilo que é Deus em nós, achando que vem de fora. É mesmo um cristal. Se eu pego um cristal e acho que o cristal vai me ajudar, vir dele com ajuda, eu estou idolatrando um pedaço de rocha. Seja de origem orgânica, por causa do diamante, ou qualquer outro silício, qualquer outra coisa, cálcio, potássio e assim por diante. Não interessa a origem. Eu estou idolatrando uma coisa que não vai te ajudar em nada. Agora, se eu estou consciente que eu sou a presença divina, eu sou Deus, Deus é o Senhor, Criador deste cristal e de qualquer outro. Então, esse cristal eu posso fazer o que criou originalmente esse cristal, ampliar para fortalecer o que eu quero divinamente, porque é Deus que criou. Não é o cristal que vai te ajudar, é a sua presença divina. O cristal não vai ajudar ninguém. Por isso que as pessoas não gostam do Rádio Bombardeio, muita gente, porque quando eles chegam falando em Deus usando os cristais, eu acabo derrubo o Deus deles. Porque o cristal é um amplificador da vontade. Mas ele não vai fazer nada para você, se você não ter essa compreensão. É bom ter cristais, pedras, é bom, porque faz lembrar uma beleza divina. Quem que não vai achar uma beleza numa pedra dessa? Tão verdinha, feita pela natureza, não é? Tingido pela mãe divina, pela mãe natureza, pelos seres da natureza, isso é um feito de Deus, para nós usarmos e respeitar Deus em toda a sua beleza. Aí sim, vale a pena, porque cristal é uma coisa cara, não é? Mesmo o cristal mais comum, ele é caro. Senão você está jogando seu dinheiro empobrecendo e acumulando de dinheiro, você não vai comer pedra. Você vai olhar toda a beleza dela e você não tem jeito para passar fome. Ela não vai te dar comida, não vai criar comida, gerar comida para você. Mas ela pode fazer a sua vontade ampliar. Não é ela, é a vontade divina, você está utilizando da sua própria vontade, Deus em você, Ele, Criador de tudo isso. Não é? Do contrário, eu estou idolatrando uma pedra. Eu sou um idiota fazendo isso. Não é? E se eu passar isso para os outros, eu também sou um idiota. Não é? Assim como usar ouro. O ouro é uma preciosidade, que é a única metal solar no céu, até que é bom ter. Mas não achar que o ouro é seu valor. O ouro não tem valor nenhum nesse sentido. Tem valor monetário, que é o peso do país, é o peso da terra em questão de riqueza material, não espiritual. Por isso é bom usar, porque faz vibrar em você aquilo que vem do sol. Né? E o sol representa a luz maior do nosso sistema, que é o foco de Deus vibrando em nós e nos vitalizando. Esse é o símbolo do sol, por isso que os hindus falam de Ra, ou Amon-Ra, aonde vem a vitalidade do princípio infinito eterno que nos vitaliza e nos faz existir. Por isso não vamos criticar quem olha para o céu e começa. Ele está certo. Agora nós é que ignoramos o entendimento dele. Porque ele está vendo um princípio de Deus que irradia em nós. Sem o sol, todos nós murchamos de um dia para 24 horas, não existimos mais se o sol não brilhar. Pode estar tudo coberto de nuvem, mas quem está vitalizando tudo é o sol, não é? Tanto que ele pode também destruir o corpo se for excessivo. Então é tudo um meio termo, senão vira tudo idolatria. Dessa forma eu estou vendo tudo Deus, Deus em tudo, Deus em mim e todos. E vou respeitar todos. E vendo todos os livros como registros que estão como resumo dizendo da presença eu sou.
Todos eles estão falando a mesma coisa. Só que por algumas pessoas que traduziu ou através da intuição escreveu, ele deixou o ego dele também fluir ali. Então nós temos que ter um entendimento disso, começando pelo mais conhecido, que é a Bíblia. Eu não trouxe aqui porque eu perdi o meu, não sei onde eu deixei, o meu livro sagrado budista, né? Eu não sei onde eu deixei, que são 2, né? Preciso comprar de novo. Nem que não for traduzido, eu vou comprar. São 2 volumes, um é Heptaki e o outro é o... me passou o nome agora. São 2 volumes, que é a Bíblia, é um simples livro sagrado budista, né? Que é o resumo dos ensinamentos de Gautama. É isso que eu queria passar hoje na preleção, para que nós pudéssemos entender profundamente o que é idolatria e o que é ídolo, o que é idolatrar alguma coisa.